Minha saudação palotina, você que nos acompanha hoje, mais um programa Diálogo Aberto aqui pela TV Imaculada. O programa Diálogo Aberto é uma parceria entre a TV Imaculada, a Universidade La Salle e também a Faculdade Palotina de Santa Maria. Hoje nós vamos recordar e vamos, sobretudo, nesse mês em que nós tivemos o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter hoje no nosso programa a Maria Auxiliadora. E nós sabemos que na igreja a mulher também tem um papel muito importante na dimensão da evangelização. Então, nós queremos também hoje apresentar um pouco daquilo que a Maria Auxiliadora faz como leiga, mulher e evangelizadora. Nós temos aí um testemunho importante de fé da Maria Auxiliadora nos trabalhos que ela faz de evangelização na paróquia Rainha dos Apóstolos, em Cascavel, no Paraná. E esse trabalho da Maria Auxiliadora vem também de um grande e uma vasta preparação que ela tem neste campo. Ela é formada em letras e teologia, com mestrado em teologia, e ela é coordenadora da Rede Mundial do Papa na paróquia Rainha dos Apóstolos, em Cascavel. Além de ser coordenadora do Conselho de Pastoral, com atuação nas formações e retiro. Maria Auxiliadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Padre Alisson. É uma grande alegria estar aqui neste evento, né, tão importante do Diálogo Aberto, representando as mulheres, né, neste mês que nós comemoramos o Dia da Mulher. Muito obrigada pelo convite. Maria Auxiliadora, eu vou começar já com uma pergunta que é sobre a Rede Mundial de Oração pelo Papa. Como que é isso que nós gostaríamos de saber um pouco mais? Na realidade, a Rede Mundial de Oração do Papa é o conhecido apostolado de oração, ou apostolado da oração. Só que a partir de 2018, com a inclusão do movimento eucarístico jovem, aí passou a chamar Rede Mundial de Oração do Papa. E qual que é a nossa finalidade? Nós somos agora um serviço eclesial. Então, nós estamos a serviço da igreja na oração do oferecimento diário. Então, a nossa principal missão é rezarmos durante um mês a intenção do Santo Padre, o Papa. Então, o Papa tem aquela visão panorâmica do que está acontecendo, e ele, então, pede para que nós façamos a oração diária, intercedendo, né, pedindo por essas situações. Então, por isso que é uma rede que envolve os antigos, né, os novos, a apostolado de oração, os membros, e mais os jovens também do movimento eucarístico jovem. Que importante isso, e também a profundidade de poder ter esse espaço de oração e aprofundamento também da fé em vista também de oração pelo nosso Papa. Maria Auxiliadora, nós gostaríamos de saber de você como que foi a sua, ou como está sendo, né, como que foi a sua trajetória na igreja, como que começou esse teu entusiasmo de caminho de evangelização, de buscar esse caminho de evangelização também dentro da igreja. A minha família é uma família católica, né, praticante, apostólica romana. Então, meu pai é catequista, legionário mariano, enfim. E com 15 para 16 anos, eu já também tinha a catequese, né? A catequese, vamos dizer assim, que é a pastoral principal da minha vida. Só que como eu venho de uma cidade pequena, não que eu nasci lá, mas ela era pequena, na igreja não tinha um espaço para a catequese. Então, uniu igreja e escola. A escola abriu as portas para que os catequistas fossem lá uma vez na semana, e nisso também eles podiam suprir o que eles não tinham, que é o professor de religião. No caso, o catequista ia ali com esse papel. E assim, esse colégio que eu estudei a vida inteira, fiz o fundamental, o médio, eu retornei como catequista. E quando a minha antiga diretora via toda ali as musiquinhas do Rei Davi e todas as metodologias, né, que a gente desenvolvia, isso me ajudou muito, porque já na sequência, eu já estava começando letras, ela já me convidou para fazer daí uma substituição, e ali eu comecei tanto na parte da catequese, a pastoral,
como também na minha formação acadêmica, né, na educação. Aí, depois deste período, eu fiquei um tempo lá como professora municipal, aí eu quis passar para professora estadual, mas não tinha vaga ali, saiu o concurso em Cascavel, onde eu moro atualmente, e em 1992 eu vim para cá. Quando eu cheguei, a primeira pessoa que eu passei no colégio, que foi, né, ao meu encontro e dar as boas-vindas, foi justamente a saudosa irmã Maria Treviso. E ela, então, como irmã franciscana catequista, me convidou para dar continuidade à catequese. E desde então eu estou lá, né, não só na catequese, porque depois da catequese eu passei a fazer a escola catequética, da escola catequética eu fui fazer teologia na Famipar, aqui mesmo em Cascavel, e na sequência, não bem na sequência, né? Nos anos seguintes, daí eu fiz mestrado em São Leopoldo, na Faculdade Este. E daí, depois disso, eu não só fiquei com a catequese. Então, hoje o leque se abriu mais, né? Eu estou na parte de formação, com os demais movimentos pastorais e aqueles que precisam, com retiros e formações. Maria Auxiliadora, as mulheres estão muito presentes na igreja como participação, mas também e sobretudo no âmbito da liderança na igreja. E você, falando agora, nós podemos perceber também o quanto você exerce este papel enquanto mulher, enquanto professora, enquanto teóloga, nas lideranças da igreja e na evangelização, na educação, enfim. Como que você vê, Maria Auxiliadora, o papel da mulher leiga na missão evangelizadora da igreja nesse tempo? Na realidade, o papel da mulher, ele é bíblico, né? A mulher, ela vem já desde a da criação. Quando Deus fala que precisa de uma auxiliadora, já começa por aí. Então, a Trindade sempre trabalhou com a mulher. E com Deus falando de uma auxiliadora, é onde aí sim Adão fica todo feliz. Depois nós temos no Deus Filho, em Jesus, as discípulas que atuavam tanto financeiramente, como também tendo espaço para que ele pudesse fazer a sua evangelização, e o acompanhamento que nós conhecemos da vida de Jesus e as mulheres. E no Espírito Santo nós temos aí Maria, que no cenáculo foi aquela que ficou, que permaneceu e que conseguiu deixar com que aqueles homens medrosos, né, permanecessem até que a promessa se cumprisse com a vinda do Espírito Santo. Então, é bíblico o papel da mulher. E a mulher atua em várias situações, como o senhor falou. Ela vem desde a intercessora. Aí vamos lembrar da profetisa Ana no templo, né? Ou o líder mesmo que vai à frente. Aí já podemos lembrar de Judite, que assumiu toda uma guerra e trouxe a vitória. Então, eu vejo que a mulher, durante todo o tempo, ela tem esse papel. Até mesmo pela nossa essência, né? De ter uma visão mais panorâmica, mais atuante. Então, hoje é uma continuidade do que aconteceu desde o princípio. E falando hoje, Maria Auxiliadora, para todas as mulheres que nos acompanham, que nos assistem hoje, quais seriam os princípios do evangelismo feminino? Ou seja, quais seriam os princípios fundamentais que as mulheres trazem ou que as mulheres apresentam nesse processo de evangelização segundo os teus conhecimentos e também a tua experiência? Olha, as mulheres, o princípio é aquele, já que nós seguimos a Cristo, é aquele ir de evangelizar que não pode parar nunca. Então, esse é o fundamental. O nosso papel é o anúncio, é o querigma, é apresentar o Deus Salvador. E a mulher, como ela é muito flexível aos locais, né? Ela se adapta com muita facilidade. Onde ela estiver, seja mãe, como esposa, como neta, como vizinha, como professora, como diretora, ocupando qualquer cargo, o princípio dela é levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova. Porque se não tiver a boa nova, o mundo vira um caos. Então eu vejo que este é o nosso papel. Não importa onde nós atuamos, nós devemos levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E na paróquia Rainha dos Apóstolos, em Cascavel, é uma paróquia palotina, que você está atuando atualmente. E a partir daquilo que você faz aí na paróquia, na parte da evangelização, enfim, da oração, como que você percebe e a mulher em quais pontos ou em quais pastorais elas estão mais envolvidas?
onde ela está mais presente e ativa, vendo aí no âmbito da Paróquia Rainha dos Apóstolos? Nós tivemos aqui, só para ilustrar essa resposta, né, nós tivemos sábado aqui a reunião do Decanato Oeste. Então, foram 8 paróquias e estivemos reunidas aqui, estudando, né, a Sacrosanto Concílio. E é muito interessante que é aquilo, toda vez que você faz um encontro pastoral, e vamos primeiro as mulheres e os homens, a voz feminina ecoa. Então, mesmo sendo mais líderes que estavam presentes, poderiam ser os membros também, mas na sua grande maioria nós tivemos os líderes femininos. Então, desde a liderança, né, mas assim, respondendo pontualmente, onde a mulher está mais presente? Na catequese e nos movimentos mais devocionais, né, marianos. Então, esse é a grande massa. Ali as mulheres atuam sim, com um grande número, mas em todos os movimentos pastorais e serviços, nós encontramos um número significativo das mulheres atuando. Muitas vezes nós escutamos, né, Maria Auxiliadora, de que as mulheres evangelizando mulheres é mais eficaz. O que você poderia dizer para nós em relação a essa afirmação? É verdadeira e bíblica. Eu não tenho como fugir, né? Porque tudo é bíblico. Porque o que acontece? O Verbo se faz carne e vem habitar entre nós e faz todo o processo que nós vivemos. Nasce numa família humilde, tem toda a caminhada que nós, inclusive, seguimos agora também na Quaresma, né? Então, o próprio Deus, ele faz essa relação conosco, né? Ele 100% humano, 100% divino, para que nós possamos realmente ter a identidade com ele. Então, por isso que o Deus Filho, ele é muito mais conhecido, muito mais divulgado. Por quê? Porque ele identifica. E isso trazendo para a pergunta aqui, porque eu falo que eu concordo plenamente, porque quando nós sentimos uma identificação com aquele que está transmitindo algo, torna-se mais verídico. Então, o impacto é maior. Uma mulher, ela fala com a outra, olha, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Então, a outra não se sente muito mais acolhida, porque não é algo teórico, olha, eu acho que você deveria fazer assim. Não, quando uma mulher diz para outra, eu sei o que você está sentindo, é como o Jesus falando, né? Em verdade vos digo. Então, é essa semelhança, essa analogia que eu gostaria de fazer, para dizer que realmente uma mulher evangelizando outra, o impacto, com certeza, é bem maior. Muito importante isso que você nos coloca hoje, Maria Auxiliadora, porque todos nós pensamos às vezes que dentro desse âmbito da evangelização, né, a mulher ela tem esse papel bastante importante, como você mesmo salientou, na dimensão bíblica, já tem essa história bíblica de evangelização da mulher. E ela vai fazendo o seu trabalho, a sua missão, podemos dizer assim, dentro da igreja, e como você salientou, esse conhecer, esse interagir com maior profundidade de mulher para mulher, e isso ajuda muito na evangelização, né? Então, que bom que você está podendo também estar conosco hoje, falando sobre isso, sobre essa importância da valorização da mulher nesse papel de evangelizadora, e assim incentivando também todas as mulheres que nos acompanham hoje a buscar de fato a sua missão, a sua essência, né? Porque de fato nós podemos dizer que a essência da mulher é ser evangelizadora, né? Então, nós vamos para um breve intervalo e logo mais nós voltamos com o nosso programa Diálogo Aberto. Hoje nós estamos recebendo a Maria Auxiliadora de Miranda, de Cascavel, no Paraná. Nós estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto e hoje nós estamos recebendo aqui Maria Auxiliadora de Miranda, que trabalha e participa e exerce a sua missão como mulher leiga na paróquia Rainha dos Apóstolos, em Cascavel, no Paraná. Maria Auxiliadora, nós gostaríamos de continuar o nosso diálogo aqui, justamente te perguntando que mudanças
gostaria de ver na igreja para fortalecer a participação feminina? Nós sabemos que já existe uma participação forte feminina, mas nós queríamos também saber de você quais seriam essas mudanças que poderiam acontecer para fortalecer essa participação das mulheres. Padre Alisson, eu creio que o fortalecimento do papel, né, feminino vem da própria mulher. Então, não é buscando uma mudança na estrutura, né, da igreja que esse fortalecimento vai acontecer. Porque se a mulher não tiver essa capacitação, essa iniciativa, qualquer mudança que aconteça, ela vai ter medo de avançar, né? Então, a grande mudança vem das mulheres, da visão de vida, né, da visão, da ótica do que é importante, sair do senso comum. Então, nós corremos um grande risco de passar pela tradição, não a tradição, né, que nós sabemos, mas aquela tradição de pai para filho e continuar a evangelização nessa tradição, que nem sempre é adequada, né? Nós precisamos adentrar nos documentos da igreja, na palavra de Deus, aí sim esse fortalecimento acontecerá. Então, assim, enquanto a mulher pensar e quiser ter títulos, nomes na igreja, ela foge da sua essência, nós falamos da essência. A essência da mulher é justamente atuar em todos os setores, mas com uma consciência de que eu preciso levar a boa nova. Eu preciso dar continuidade ao que Jesus veio ensinar, né? Eu preciso mostrar o caminho da salvação. Independe do título que eu recebo. Então, mas com consciência e, principalmente, com conhecimento. Então, para mim, a grande mudança parte da mulher. Aí sim nós conseguiremos um espaço até maior dentro da igreja. Esses elementos que você traz, Maria Auxiliadora, é muito significativo, porque às vezes se pensa que precisa mudar toda uma estrutura para que se possa também exercer a missão de evangelização. Claro que em algumas situações é importante ter também mudanças de estrutura, porque a estrutura também ela deve acompanhar também os sinais dos tempos, né? Mas aquilo que você traz para nós como a mulher que se coloca, né, numa postura de evangelizadora, isso é muito importante porque ela mesma nessa postura, ela passa a mudar a própria estrutura, né? Eu vejo que isso é bastante significativo. Maria Auxiliadora, nossa... Só para completar, né, a questão do conhecimento. Então, quando apresentou ali, eu fui apresentada como, hoje, coordenação do Conselho Pastoral. É muito difícil, algum tempo atrás, você ver uma mulher no CPP, na coordenação do CPP, e aí ela está ali regendo, né, junto, logicamente, com o pároco e os demais membros, mas era muito difícil ver esse sentido na mulher, ou era o casal, ou era o homem, né? E essa, como eu falo, essa conquista, ela vem justamente de uma busca de um conhecimento, tanto pastoral como canônico, pastoral, teológico, que faz com que a mulher vá alcançando, né? Não que precise, mas que a própria igreja vai fazendo com que ela vá chegando no papel que ela precisa ocupar. Então, só para ilustrar o que eu quis falar a respeito do buscar o conhecimento. Muito significativo, importante recordar isso, porque também isso tem a ver com a formação. A própria igreja foi se abrindo também a essa formação e a partir dessa formação entendendo também o papel da mulher na igreja, na evangelização. E você hoje aqui no nosso programa tem essa oportunidade também de mostrar para as mulheres a grande importância que elas têm como fundamento desde o tempo da história, da Bíblia, e que isso é essência, né? Quando nós falamos em essência, significa que é algo que está ali e que pode vir, né, a ser de acordo com aquilo que nós vamos entendendo, ou a mulher vai entendendo a sua missão. Você trabalha em vários âmbitos, né, Maria Auxiliadora? Isso que você diz do Conselho Pastoral, sem dúvida, é um grande avanço também para as paróquias e, a partir disso, também observar que esse avanço com as mulheres no Conselho Pastoral acontece também um avanço na própria evangelização e na visão de conceber também um conselho paroquial, a igreja, enfim, toda essa relação, não é? Eu gostaria que você nos falasse agora de alguma experiência
Nós sabemos que você tem vários trabalhos, várias frentes também de evangelização. Então, alguma experiência ou algumas experiências, né, Maria Auxiliadora, que possa ilustrar também a sua vida e apresentar também a sua vida e sua evangelização para nós. Então, eu acho assim que eu seria até injusta se eu citasse uma experiência, embora eu pretendo até o final satisfazer essa pergunta, mas o que eu digo que seria injusta? Porque na evangelização é justamente isso, né? Você estar no ordinário da vida e ali ocorrer o extraordinário de Deus. Então é difícil você falar assim, ó, aquele ponto foi o que chamou a atenção. Porque na realidade, nem sempre o fato de eu estar, de repente, num ambiente propício, vamos dizer, um retiro, ali acontece aquilo que toca, que eu falo, nossa, valeu a pena. Às vezes é aquele assunto informal num banco ali esperando a lotação, o ônibus, né? Depende como cada um chama ali o meio de transporte. E uma pessoa que senta ao seu lado começa a reclamar, murmurar, falando alguma coisa da própria vida. E você ilumina a situação dela com a palavra de Deus. Principalmente dizendo, olha, Deus é o autor da vida, é o autor da história, e ele não perdeu o sentido. Ele não se perdeu em tudo isso. Nós achamos que a coisa está estranha, mas Deus não perdeu. Então, falar que na vida dessa pessoa, Deus tem o controle. E que o que cabe a ela? Cabe a ela esperar e confiar, né? Paralelo, espero e confio em Deus, não buscar novos caminhos. Então, quando você vê que essa pessoa que começou a falar com você num tom até frustrado, nervoso, e no final da sua fala, essa pessoa reconhece e sente, e até diz, olha, eu preciso buscar mais a Deus, estou muito afastada. Quando ela toma consciência de que ela se afastou de Deus. E quanto mais ela se afastou de Deus, as coisas ganharam uma dimensão enorme, né? A situação dela, ela vê agora a situação dela, um obstáculo intransponível. Mas quando ela se aproxima de Deus, isso muda. Então, esses momentos na minha vida, graças a Deus, eles são bem constantes. Por isso que eu falo assim, se eu citar um em especial, eu sou injusta com os demais. Então, desde um retiro, onde você pega ali os postulantes, ou mesmo os sacerdotes, que começa de um jeito, daí a palavra de Deus nos dias que nós estamos ali no trabalho, adentrando mais na palavra, silenciando, saindo da correria do dia a dia, deixando de ser Marta para passar a ser Maria. E no final, quando tem aquela avaliação, o que a gente escuta, né, o depoimento que é falado, são momentos maravilhosos. Maravilhoso que você vê, Deus atuou, né? Não, Deus sempre atua, mas o mais importante é a pessoa abriu o espaço para que Deus atue. Então, assim, são vários momentos, desde este simples, num momento informal na rua, até um retiro com os sacerdotes, ou mesmo com os seminaristas, ou na escola também. E tudo isso refletiu muito na minha vida educacional, na educação. Porque as crianças sempre viam Maria Auxiliadora na igreja, né, fazendo isso e aquilo. Então, na escola, era engraçado que eles tinham, assim, um respeito, existia uma mística em torno, né? Até os professores falavam, meu Deus, mas o que você faz? Você briga? E não era. Eu não precisava pedir, porque eles relacionavam muito aquela pessoa que estava ali no ambão, proclamando uma leitura, ou mesmo fazendo uma formação, uma palestra para os pais deles, e existia um respeito automático, fruto do que eles viam, do testemunho que eles viam na igreja, reproduzia na educação, sem que eu precisasse usar de violência ou de grito, ou sai daqui, aquela coisa toda, né? Que às vezes acontece no ambiente escolar, né? São seres humanos, são pessoas vivendo juntos, né? Juntas. Mas todo esse caminhar de testemunho refletia na minha educação. Então, são momentos que marcaram o meu trabalho, tanto na educação quanto na evangelização. Então, eu, assim, dizer um espaço só, eu realmente repito, não consigo, porque todos foram significativos para a minha vida, muito significativos, e continuam sendo, com certeza. Quanta experiência bonita, profunda e forte estamos tendo essa oportunidade de ouvir aqui com você, Maria Auxiliadora. E hoje, muitas mulheres estão nos assistindo. E eu gostaria de pedir para você, Maria Auxiliadora, aqui, o que você diria a essas mulheres que estão nos assistindo hoje,
que se sentem chamada para a evangelização, mas às vezes também ainda tem alguns receios, algumas dúvidas. Olha, minha amiga, né, minha irmã de caminhada, irmã em Cristo, não deixe que o receio, o medo, a dúvida, o será que é possível, ganhe da sua essência. Nós falamos bastante da essência, né? Do seu chamado. Chamado a ser auxiliadora, a estar presente onde você estiver. Então, que você venha, né? Participe, mas sempre o que eu repito, participe com conhecimento. Diga o seu sim, mas paralelo ao seu sim, já dê um espaço para buscar, para ler. Aí eu não posso sair para fazer uma faculdade. Não, não precisa. Hoje nós temos tantos recursos, né, na internet, com cursos maravilhosos, livros. Então, o seu sim, ele precisa ter âncoras, um suporte, porque senão no meio do caminho você desiste. Então, se você entrar só com a emoção, só com a vontade, eu queria fazer alguma coisa, eu sinto que eu tenho que ser grata a Deus e quero entrar e fazer algo. No meio do caminho você vai desistir. Por quê? Porque você não é só ali da pastoral. Você é mãe, você é vizinha, você é vó, esposa, enfim. Nosso trabalho é enorme nesse sentido, né? Nossa função é enorme nesse sentido. Agora, se você entra já ancorada com o conhecimento da palavra, os documentos e tudo aquilo que ajuda você a entender a sua missão, por mais difícil que possa ser, e que vai ser, né? Na caminhada tem uma dificuldade. Esse conhecimento te mantém. A fé vem pelo ouvir, né? São Paulo vai dizer. E é isso mesmo, ouvir a palavra de Deus. A fé não vem da emoção. Basear o nosso sim pastoral na emoção é tempo limitado. Agora, quando você vai pelo conhecimento, eu estou porque eu sei a quem eu estou servindo e por que eu estou servindo. Estou com Cristo, em Cristo, por Cristo que eu estou aqui. Aí as outras coisas, né, acabam ficando secundárias. Então, busque o seu sim com conhecimento, mas não deixe de participar. Não deixe o medo vencer a sua essência, a sua vontade, aquilo pelo que você foi formado por Deus. A nossa conversa está muito boa, Maria Auxiliadora, mas infelizmente o nosso programa vai chegando ao fim por hoje. Nós queremos te agradecer, Maria Auxiliadora, por estar presente conosco, para termos esse bonito diálogo, esse profundo diálogo, e, sobretudo, gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para todos os que estão nos assistindo hoje. Bom, primeiramente eu agradeço, né, essa grande oportunidade de poder partilhar um pouco da nossa caminhada, e a mensagem que eu passo é essa: há obstáculos? Sim, com certeza. Mas, com certeza, vencer cada obstáculo é a nossa grande vitória. E não é uma vitória pessoal, claro que acaba afetando pessoalmente, né? Mas é uma vitória de Cristo. É não deixar que o Evangelho pare por medo. Então, que nós possamos continuar levando o Evangelho, a Boa Nova. O mundo hoje precisa muito dos discípulos missionários de Cristo. Muito. Por quê? Porque é uma corrente muito grande de negativismo, né? Vai dar errado, é o fim do mundo. Não, então nós precisamos dessa corrente do bem, essa corrente do Evangelho. E é ele que pode mudar tudo e acalentar o nosso povo tão sofrido. Obrigado, Maria Auxiliadora, pela sua presença. Também obrigado você aí de casa, especialmente hoje a todas as mulheres que estiveram conosco nesse programa, nos acompanhando. Que Deus possa abençoar sempre, sempre você, mulher, sua família, sua maternidade, por intercessão de nosso fundador São Vicente Pallotti. E até o próximo programa.